Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pipa se encontra empinada a 18 metros de altura do solo. Sabendo que o ângulo formado pela linha esticada com a horizontal é de 60 graus, calcule o comprimento da linha. Então, uma pipa, né, que alguns lugares chamam de papagaio, aqui no sul a gente chama de pandorga, né? Então a pipa está empinando a pipa, e essa pipa ela está a 18 metros do chão, 18 metros do solo. O ângulo formado pela linha com o chão, com a horizontal, é de 60 graus, e eu quero o comprimento dessa linha. Então, né, como sempre se recomenda nos problemas trigonométricos, o desenho ele é muito útil, né, na partida resolutiva, no que se refere à armação inicial, onde vão os valores, onde vai o ângulo, para que tu possa estabelecer se vai utilizar seno, cosseno ou algum outro tipo de relação, ok? Então o desenho ele ajuda bastante, é isso que eu vou colocar aí na tela, tá? Então esse desenho já faz parte da resolução. Então tá aí o desenho, né, da pipa no ar, e aí eu vou colocar os elementos informativos do texto nessa figura, tá? E tô te mostrando aqui também, ó, que eu acrescentei a tabela de arcos notáveis. Por quê? Porque nesse exercício aí está falando sobre ângulo de 60 graus. E aí quando o ângulo é de 60 graus, ou de 30 ou de 45, o exercício não tem a obrigação, não tem necessidade de te informar os valores de seno, cosseno e tangente, porque esses valores normalmente tu tem que conhecer, né? E aí coloquei a tabela para que a gente complete essa tabela junto aqui, e tu de certa maneira desenvolva uma técnica de preenchimento aqui dos valores dos arcos notáveis de seno, cosseno e tangente desses arcos, ok? Então deixo essa tabelinha por enquanto paradinha, quando eu precisar eu preencho, ok? Vamos para o desenho. A pipa está aqui, ela está a 18 metros de altura do solo. Então onde eu vou colocar esses 18 metros? Bom, vou colocar esses 18 metros numa linha vertical, né? Eu acho justo, olha só, daqui, essa cor não ficou legal, vou tentar aqui um outro. Ó, daqui até o chão é a altura da pipa, 18 metros. Ok, foi tranquilo. E o ângulo formado pela linha com a horizontal é de 60 graus. Então eu vou colocar aqui a linha, ó, a linha com a linha com a horizontal do solo. Olha só aqui, ó. Aqui a linha, alguém segurando, e vai até o chão, tá? Desconsidera a altura da mão que está segurando essa linha. Então aqui eu tenho o ângulo de 60 graus. Por que isso? Porque está me dizendo que o ângulo formado pela linha com horizontal é 60 graus, está aí. E o que pergunta? O comprimento da linha. Ora, o comprimento da linha está aqui, ó, x. E aí está meu desenho, que eu vou destacar aqui para deixar a figura mais limpa, né? Olha só, ali ela está bastante ilustrativa, aqui eu faço ela mais com menos enfeite, né? Então aqui 18 metros, a altura da pipa, aqui o x e aqui o ângulo de 60 graus. Aqui perfazendo a altura com solo, ângulo reto. Ok. Bom, eu vou desenvolver esse exercício aí através daquela técnica, né? Quero, tenho, depois eu vou te mostrar uma relação de atalho, tá? Por enquanto eu vou fazer o quero, tenho. O que eu quero? Eu quero calcular o x sempre, né? E o que o x é para mim? O x nesse triângulo aí é a hipotenusa. Ok. E o que eu tenho? Qual é o valor que eu conheço o dado? Eu conheço 18 metros. O que o 18 é para mim? O 18, em relação ao ângulo referido, ele é cateto oposto. Então, 18 é cateto oposto. Aí, através disso, ó, eu verifico que a relação utilizada aí é uma relação de seno. Tu sabe, né? Que seno, colocar aqui rapidinho, ó. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Tangente
Pulei aqui. Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. E sim, tangente é cateto oposto, cateto adjacente. É o famoso só o H caga à toa, né? Parece um palavrão isso, mas não é. Olha só o H caga à toa. Seno é oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto, cateto adjacente. Ok? Então, só o H caga à toa. Bom, então, no só o H caga à toa, eu percebo que a hipotenusa e cateto oposto está aqui, ó. Hipotenusa e cateto oposto. É seno. Por isso eu uso relação seno. E aí, seno de quem? Seno do ângulo referido, 60 graus, que é igual a cateto oposto, portanto, dividido pela hipotenusa. Está aqui, ó. Seno de 60. Daí eu vou precisar do seno de 60. O exercício não deu, eu preciso conhecer. Aí vou ajudar a preencher aquela tabela ali dos arcos notáveis. Me ajuda aí. Seno e cosseno, todos eles são frações. E todos eles são frações com denominador 2. Então isso é uma preocupação a menos para ti. Seno e cosseno é sempre sobre 2. Para 30, 45, 60. No seno eu faço uma sequência 1, 2, 3. No cosseno também faço uma sequência, só que ao contrário. 3, 2, 1. Coloco raiz nos numeradores. Raiz de 3, raiz de 2. Aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3. Por que eu não coloquei na raiz de 1? Porque raiz de 1 é o próprio 1. Né? Então não tem necessidade de colocar raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, então fica simplesmente 1 sobre 2 ou 1 meio. A tangente se dá pela divisão do seno pelo cosseno. Seno divide pelo cosseno igual tangente. Aqui no meio, no 45, como eles são iguais, ó, dividindo duas coisas iguais dá 1. Seno de 45 é 1. De 60 graus, raiz de 3 sobre 2 divide por 1 meio, cancela os denominadores. Raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Né? Isso aqui, aquela historinha, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui cancela 2, cancela 2. Também fazendo... Cancela porque eu vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Vai me sobrar 1 sobre raiz de 3. E 1 sobre raiz de 3, fazendo a racionalização dos denominadores, me dá raiz de 3 sobre 3. E aí são os valores notáveis. Como eu preciso do seno de 60 graus, seno de 60 está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, vindo aqui, raiz de 3 sobre 2 é igual a cateto oposto. Cateto oposto eu tenho aqui, ó, 18. Ó. Pela hipotenusa que eu não sei, que é o tamanho da linha, que é x. Aí eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Raiz de 3 vezes x é igual a 2 vezes 8, 36. X é igual a 36, divide por raiz de 3, na falsa passagem. Aí eu vou racionalizar isso aí, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Aí eu tenho x igual a 36 raiz de 3. Divide por raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Cancela 36 com 3 na simplificação. X igual a 12 raiz de 3. Isso, metros. Se tu quiseres, né, o valor decimal, daí x é igual a 12 vezes 1,73 aproximadamente. Aí resolve isso e completa aqui. Ok? Bom, antes de encerrar o vídeo, aproveitar que eu tenho um espaço aqui, eu quero comentar, eu sempre faço esse comentário e para que o aluno que assista apenas um vídeo, só esse, não assista um outro, enfim, ele perde então o comentário. Então o comentário eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o ângulo for de 30 graus
ou 60 graus, e aí dá no mesmo, porque se embaixo aqui é 60, automaticamente lá em cima é 30 graus. Então, se o triângulo é retângulo e ele te dá um ângulo de 30, o outro é 60. Se o triângulo é retângulo, ele te dá o ângulo de 60, como é o caso, o outro é 30. Então, nesses casos de triângulo, retângulo com ângulos de 30 e 60 graus, acontece uma espécie de coincidência, que é o seguinte: sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele é a metade da hipotenusa. Então, é a hipotenusa dividido por 2. Então, se tu está vendo o cateto oposto, ele é cateto oposto ao ângulo de 30, e tu tem a hipotenusa, esse oposto ao ângulo de 30 é simplesmente o quê? Divide a hipotenusa por 2. Fim. E também, nesse triângulo aí, o cateto maior, ele é oposto a 60 graus, tá? O cateto maior, que é oposto a 60 graus, ele é igual ao cateto menor. O cateto menor, ele é oposto a 30 graus. É igual, então, ao cateto menor multiplicando por raiz de 3. Ok? Então, essas duas dicas. Aí eu vou usar essas observações na resolução desse exercício novamente. Por quê? Olha só. Eu tenho aqui cateto oposto ao ângulo de 60. Então, esse cateto aqui, ó, o 18, ele é o cateto maior. E eu quero a hipotenusa. Bom, não tem relação direta entre cateto maior e hipotenusa aqui. Mas aí eu penso, o cateto maior, que é o 18, é igual ao cateto menor, que eu vou chamar aqui de y, já que não está pedindo. Então, igual a y vezes raiz de 3. Então, 18 divide por raiz de 3 é igual a y. Esse é o que? É o cateto menor. Cateto menor. Ok. E o que é o cateto menor? O cateto menor é a metade da hipotenusa, né? Ele é oposto, olha só, oposto ao ângulo de 30. Então, esse y, que é 18 raiz de 3, é metade da hipotenusa. Então, se eu pegar 18 sobre raiz de 3 e multiplicar por 2, eu vou ter o quê? Vou ter a hipotenusa, que é o x. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que a hipotenusa, que é o x, é 2 vezes 18, 36 sobre raiz de 3. Tá aqui, ó, aí está igual isso aqui, ó. 36 sobre raiz de 3, aí eu racionalizo, tá aqui, ó. 36 sobre raiz de 3, ó. Aí segue o resto. Multiplica por raiz de 3 para racionalizar, e tu vai encontrar 12 raiz de 3. Ou seja, vai encontrar a mesma coisa. Então, com esse raciocínio aqui, eu resolveria a questão por se tratar de ângulo de 30 e 60. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita, pela paciência, pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelas inscrições. Forte abraço e até a próxima.